Sobre a petição de Deus, iniciamos nossos trabalhos no dia de hoje, convidando a vereadora Adriana para proceder à leitura do texto bíblico. Bom, boa noite. Eu vou ler Isaías 40, versículos 29, 30 e 31. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Amém. Obrigado, vereadora. Declaro aberto a 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pereiras, do 4º ano de legislatura, da 2ª sessão legislativa, convidando o vereador Paulo Henrique Xavier para proceder à leitura do preâmbulo do regimento interno. Preâmbulo. A cada reunião desta casa, nós, homens que a compõem, revigora a democracia e renasce a esperança. Nós, vereadores, fomos escolhidos pelo nosso povo para representá-lo. Este mandato que nos foi outorgado não foi para ser exercido de outra forma, senão com dignamente e com honradez, comprometido com o princípio básico de que não podemos negar a vontade coletiva. O nosso zelo para a manutenção do decoro parlamentar, a nossa conduta pelo enaltecimento da atividade desta Câmara de Vereadores. Nosso respeito pelo próprio mandato e pela ética será o zelo, o enaltecimento e o respeito a cada cidadão que nos escolheu para estarmos aqui neste momento. A cada reunião desta casa, a cada reunião nossa, nós homens que a compõem, aviva-se a esperança dos nossos governados. Abaixo de Deus, que é o maior governo, e abaixo de sua sagrada palavra. Estamos nós, governantes, esta é a nossa palavra e o nosso procedimento. É imensa a nossa responsabilidade. Responsabilidade pelo destino das nossas crianças, dos jovens, dos adultos, dos idosos. Responsabilidade pela erradicação da pobreza e pela redução das desigualdades sociais. Das nossas palavras, dos nossos atos e procedimentos, depende o pão da mesa, o agasalho que envolve, a educação que cresce e a saúde que dá vida. Do nosso ato incerto, impensado, nascerá o descrédito. Do nosso ato irrefletido, resultará o insucesso de um povo. Que Deus nos ajude e zele pelos nossos atos. Obrigado, vereador Paulo. Expediente do dia. Parecer da Comissão de Justiça e Redação sobre o veto do projeto de lei complementar 4 de 2020, que dispõe sobre a revisão salarial dos agentes de saúde. Esse aqui? Não sei. Parecer relator da Comissão de Tributação e Finanças e Orçamentos, referente ao veto do Executivo Municipal referente ao projeto de lei complementar do Executivo, número 4 de 2020. Dispõe sobre a alteração de referência da Prefeitura Municipal e dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias de Pereiras. Do ponto de vista formal, o projeto de lei complementar apresentado encontrava-se adequado à norma, no que diz respeito à iniciativa, que no caso pertence ao Poder Executivo, na medida em que ele é competente para iniciar o processo legislativo dessa natureza, e o disposto da Lei Federal número 13.708, de 14 de agosto de 2018, regulamentar o piso dos agentes de combate às endemias a partir de 1º de janeiro de 2020, no valor de R$ 1.400. Porém, durante o trâmite do referido nessa casa, houve o empecilho a essa equiparação salarial à lei federal pela promulgação da Lei Complementar 173/2020, que estabelece
o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus Covid-19 e altera a Lei Complementar 101/2020. Ante o exposto, no que compete, este relator, analisando, acatou o parecer jurídico desta Casa e apresenta parecer favorável à aprovação do referido veto. Sala de Sessões, 20 de agosto de 2020. Paulo Roberto Turra, relator. Requerimento 5 de 2020 da vereadora Adriana, solicitando informações sobre a educação do município. Indicação. Requerimento número 5 de 2020, de 19 de agosto de 2020, dispõe sobre o pedido de informações ao Executivo Municipal perante a Secretaria de Educação e do município de Pereiras. A vereadora que se subscreve no uso de suas atribuições legais com fundamento no artigo 8º da Lei Orgânica do Município e artigo 302, 7º do Regimento Interno desta Casa de Leis, após ouvir o colendo plenário, requer as seguintes informações. Como vai ficar o ano letivo de 2020 comprometido pela pandemia? Como está o planejamento em relação à prevenção e promoção da aprendizagem dos alunos, visto que a defasagem de aprendizado de alunos será de 2 anos? Se o Conselho Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Educação já está elaborando plano para que o conteúdo deste ano seja revisto quando dá volta às aulas presenciais com a orientação dos professores. Justificativa, considerando que esta informação se faz necessária para que possamos tirar dúvidas das mães, de pais, de alunos que nos procuram para tais esclarecimentos. Adriana Salveto Molitor, vereadora. Indicação 5 de 2020 do vereador Paulo Roberto Turra, solicitando cabeceira nos bueiros da Estrada dos Braganceiros. Indicação número 5 de 2020, de 18 de agosto de 2020. O vereador que aí subscreve, em conformidade com o texto regimental desta Casa, indica ao excelentíssimo prefeito senhor Miguel Tomazella, para que, junto ao setor competente, tome os devidos pedidos de providência. Construção de 2 cabeceiras dos bueiros localizadas no bairro Braganceiro, próxima propriedade do senhor Éder de Almeida, perto à Ponte Seca. Justificativa. Munícipes procuram esse vereador cobrando providência no sentido de proceder à construção das 2 cabeceiras dos bueiros, sendo uma maior e uma cratera menor, ambas localizadas no bairro Braganceiro. Considerando que a referida indicação tem o objetivo de garantir uma trafegabilidade segura, sem riscos de acidentes. Considerando também que em dias chuvosos a água que escoa não tem para onde ir, causando poços de água no local, além do mau cheiro ocasionado. Moradores solicitam urgência. A indicação sala de sessões, plenário, vereador Custódio Tomazella, Paulo Roberto Turra, vereador. Indicação 6 de 2020 do membro da mesa, Daí Tristão, solicitando iluminação pública na via que liga os trevos de nossa cidade. Indicação número 6 de 2020, de 18 de agosto de 2020. O vereador que aí subscreve, em conformidade com o texto regimental dessa Casa, indica ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Miguel Tomazella, para que analise junto ao setor competente a possibilidade de iluminação pública de trevo a trevo da entrada de nossa cidade. Justificativa. Considerando que esta via pública é escura à noite e muitos munícipes pedestres atravessam a mesma, em direção aos bairros Morada do Sol, Cruzeiro e outros, ocorrendo risco de acidentes e de assalto. Considerando que a referida indicação tem o objetivo de garantir uma trafegabilidade segura, sem risco de acidentes também naquele local.
A indicação, sala de sessões plenário, vereador Custódio Tomazella. Adair Tristão, membro da mesa da Câmara. Indicação 7 de 2020, do vereador Adair Tristão, retirada do olho de gato da ciclovia. Indicação número 7 de 2020, de 18 de agosto de 2020. O vereador que aí subscreve, em conformidade com o texto regimental desta Casa, indica ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Miguel Tomazella, para que analise junto ao setor competente e veja a possibilidade da retirada do primeiro olho de gato da entrada da ciclovia, bifurcação entre a Coronel José Bonini e a Avenida Oswaldo Vieira. Justificativa. Considerando que este olho de gato vem atrapalhando o trânsito ali de veículos e causando perigo de acidentes. Considerando que a referida indicação tem o objetivo de garantir uma melhor trafegabilidade também naquele local. Considerando que nesta casa já foi solicitada a retirada, até a presente data não foi feito, nada foi feito. Considerando que vários munícipes têm nos procurados para reclamar. A indicação, sala de sessões, plenário, vereador Custódio Tomazella. Adair Tristão, membro da mesa da Câmara. Comunicado da presidência da Câmara. Comunicado. Comunico aos senhores vereadores que nesta Casa encontra-se protocolado as seguintes denúncias contra a administração pública do Executivo do nosso município. A denúncia protocolada pelo senhor Daniel Pires da Silva, solicitando a abertura da SEI para análise de possíveis indícios de irregularidades no aditamento no contrato da realizado com a empresa responsável pela saúde do nosso município. Denúncia protocolada pelo senhor Djalma Lúcio Gouveia, solicitando a instalação de SEI para apurar possíveis indícios de irregularidade na compra de bandeiras da empresa VDR, bordados em Marília Limitada ME, pela Prefeitura Municipal de Pereiras. C. Denúncia protocolada pelo senhor Djalma Lúcio Gouveia, solicitando a abertura de SEI sobre possível indícios de irregularidades na compra de 2 caminhões de água da empresa Água Fácil, Poços Artesianos, pela Prefeitura Municipal de Pereiras. Informa ainda que as mesmas se encontram na Secretaria da Câmara para análise de qualquer vereador, e por estarmos em período pandêmico, coronavírus, os prazos para comissões temporárias estão suspensos pela edilidade. Motivo esse que não levamos a apresentação das mesmas no plenário, tendo em vista que, se aprovados, os requerimentos de instauração das comissões necessitariam de reuniões com aglomerações de vereadores, funcionários, denunciantes e testemunhas, contrariando o decreto estadual e municipal, que disciplina normas ao combate à pandemia. Informa ainda que, na primeira sessão, após o encerramento da pandemia, as referidas denúncias serão apresentadas em plenários para votação. Adair Tristão, presidente da Câmara. Uso da palavra, vereador Roberto Luiz Silveira. Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes presentes, hoje nós temos essa população da cidade de Pereiras. Eu tenho uma indicação, que é o do Roberto, encabeçar os 2 tubos lá, que faz muito tempo que lá já precisava ser feito, né, Roberto? Aquilo lá é uma coisa de necessidade. A outra indicação é a iluminação no trevo. Isso aí é um negócio muito bom, é um negócio a se pensar, do Adair Tristão, que seria só na parte deduplicada ali em cima. A indicação também do Adair sobre a olho de gato que está lá na ciclovia. Eu falei aqui nessa casa e eu fui atrás para mim saber o porquê aquele olho de gato. Está no projeto, com aquela medida, e estão esperando o pessoal, que como é obra, acho que é governo federal, eles vêm fazer a medição e ver que está lá.
Então tem que esperar os caras virem aqui para poder tirar aquele bendito lá que ficou errado, aquele olho de gato. Então, eu falei, puta vida, vai esperar bater um carro? Daí, a resposta que eu tive é essa espera que tem que vir fazer a medição para falar que está certo. Eu hoje queria falar um pouquinho mais sobre educação. Eu estava falando, pensando comigo como que vai ficar, porque é a preocupação de todos, escola pública, escola particulares, como que estão essas crianças. As crianças estão todas defasadas, infelizmente é uma realidade, é uma dificuldade que está tendo para se adequar. Mas a gente, é uma boa colocação da Adriana, a gente precisa saber como que não, já fazer um projeto, já começar a fazer um projeto, pensando no ano de 2021. O apostilado parece que vai ter, já foi licitado. Então, isso daí, a gente precisa de uma resposta. Se tem que fazer, o projeto tem que ser uma programação, programado antes, para a gente poder saber o que vai acontecer. Outra coisa, o asfalto da Morada do Sol, que eu saiba, já foi licitado, e eu estava conversando com umas pessoas, e a turma estava cobrando, e a entrada do bairro São Benedito. No bairro São Benedito também, a Papa João Paulo, que termina lá na Rua da Raia, nossa rua antiga, também já está licitado, que eu sei, e vai ser concluído aqueles pedaços. Então, a turma está questionando por que não foi feito até agora. Dependia tudo da licitação e um repasse do governo, um segundo repasse do governo para complementar a obra. E, com isso, a gente já resolve, pelo menos, aquele pedaço ali do São Benedito, que é tão importante ali, está um buraco lá que não tem tamanho. Com certeza vai ser tapado e vai ser arrumado aquela rua. Hoje a gente começa com o período eleitoral, muitas coisas a gente não vai poder estar falando sobre a matéria, mas tem coisas que você tem que falar de dentro da cidade. São coisas que você tem que citar. Você como vereador, você vir aqui e chegar, você não poder falar o que tem a se concretizar dentro da cidade, ali tem um buraco para tapar, eu não vou poder falar, vou ter que falar. Isso faz parte do nosso trabalho. Então, eu queria só deixar que dentro do período eleitoral, muitas coisas vão ficar omissas, mas tenho certeza que a gente não vai deixar nunca de fazer o que é de bem para a nossa cidade. Só isso, presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Roberto Luiz. Com a palavra, Paulo Roberto Turri. Boa noite, nobre presidente da Câmara, boa noite, nobres vereadores, boa noite, ouvintes da rádio e aqueles que estão nos assistindo. Quanto às indicações, eu também tinha pensado, o Odair, está certo, tem lá um trecho muito escuro, sou favorável. A indicação que eu fiz também, eu vi que é necessário. A da Adriana também, muito boa, bem pensado. Assim, estão reformando a praça lá da Dr. Paulo Forletti. Também faz parte ali da delegacia também, tem um buraco bem em frente ali, não. Poderia ter se tapado também. Uma poça meio grandinha, quase na esquina da creca, assim. Já que está arrumando a praça, aproveitar e arrumar também, né? Outras praças também, pintaram a praça dos Nossa Senhora. Por que também não pintar a pracinha dos Gasola lá, São Benedito, na entrada da cidade? Começar a embelezar um pouco. Está começando a enfeitar as praças, vamos trabalhar nesse sentido.
quanto o Roberto falou, né, também aquele dia ali no projeto da ciclovia, tem lógica, é uma resposta, tem que esperar, né? Medição, senão, né? É só isso aí. No meu muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Paulo Roberto Turri. Palavra, Paulo Henrique Xavier, passa. A palavra, vereadora Adriana. Senhor presidente, irmãos vereadores, município presente, pessoal que nos assiste pela internet, meu boa noite. Eu começo falando sobre um pedido de moradores da Nova Pereira, na rua Carlos Mucini de Moraes, sobre as lajotas ali que estão rebaixadas, né? E eu conversei com o César da Sabesp, e a equipe que vai fazer esse conserto, que é ali na Rosa Mucini, na viradinha, eu não sei o nome daquela rua pequena ali, que ficou também um buraco ali onde passa a rua, que precisa de uma placa ali, porque senão fica difícil. Eu já caí um monte de vezes naquele buraco lá. Então, diz que lá é a Sabesp que é responsável, e ela já contratou uma empresa, e essa empresa já foi avisada, está na programação para arrumar essas duas ruas aí. Sobre o veto, né, gente? A única coisa que eu tenho certeza sobre o veto dos agentes comunitários da saúde, a coisa que eu tenho certeza é que nós, vereadores, não temos culpa de nada disso, né? Porque se foi feito a lei, teve uma lei, né, para que se adequasse o salário dos agentes de saúde e do combate às endemias. E o que aconteceu? A partir de janeiro de 2020, era para ser feita essa lei. Só que, quando ela chegou aqui, eu não sei quando que foi protocolada, acabou não dando tempo de votar, e, quando se foi votada, ela já estava com uma lei federal proibindo esse aumento. Então, nós não temos como fazer, né? O governo federal, ele entrou num acordo com os municípios e com os estados, ele colocou uma lei proibindo o aumento para todo o funcionalismo público. Até o Senado, me parece, o Congresso tentou colocar alguns itens que seriam um aumento para professores, não, acho que para quem está na frente de combate à pandemia, né? Mas foi vetado pelo presidente, o presidente vetou, então eles fizeram um acordo para que o presidente desse, se eu não me engano, 20 bilhões para os estados e municípios. Agora foi no Senado, o Senado quebrou esse veto do presidente, ontem, me parece, e está votando agora, o Congresso está votando agora, eu não sei o que deu na votação, porque não vi ainda, se vai manter esse veto do presidente ou não. Então, nós estamos aqui, infelizmente, nós temos que aprovar esse veto, não tem o que fazer, mas esperamos que, depois, passando a eleição, depois de 6 meses, se possa voltar atrás e realmente dar o que o pessoal da saúde, o pessoal dos agentes comunitários, o pessoal de combate à endemia e o pessoal da saúde também merece, né? Que seja esse aumento, o pessoal que tenha aí combatido essa pandemia aí. Difícil falar de máscara. Eu fiz da educação, porque, gente, a gente sabe que educação é primordial para a gente mudar o nosso país, né? E nós ficamos esse ano sem praticamente escola, sem educação, né? E a defasagem é muito grande. Você vê na H1N1, quando teve, que não foi nem pandemia, mas foi uma coisa e ficou 15 dias parado, nós tivemos uma defasagem grande de aprendizagem. Vocês imaginem agora de 1 ano. Então, praticamente, vai ser 2 anos. Tem prefeituras fazendo um estudo que é 2 anos de defasagem de aprendizagem vai ser. Então, no Estado, gente, é por ciclos a educação. Nas prefeituras, não, é ano letivo. Tem cidades que já estão se juntando, a Secretaria de Educação, cidade que tem apostilado, né, o Conselho Municipal de Educação, e voltando para ciclos. Então, se pegando o ciclo desse ano, de matérias que se perderam, colocando no ciclo do ano que vem, em alguns meses,
para poder fazer toda a programação. Então, o meu pedido aqui, da Secretaria da Educação, do Conselho da Educação, da empresa que ganhou o apostilado, é que se reúnam e que passem para a gente como que estão se programando para quando nós pudermos voltar a realmente ter aula presencial, ter aula com os professores direcionando essas crianças, esses alunos. A gente sabe que... Dá mais um tempinho para mim, presidente? A gente sabe que aula online, muitas vezes, ou a maioria das vezes, não funciona, né? Porque você sabe como é que é adolescente, criança, né? Não consegue se concentrar ali muito tempo, né? E precisa do professor. O professor, ele é o orientador. Ele está ali para orientar, para tirar dúvidas. E nada como ser presencial. A presença do professor é muito importante. Então, o meu pedido na Secretaria de Educação é isso. Como que está, se já saiu a empresa vencedora do apostilado, e como que está o planejamento para o ano que vem, para que se todo esse coisa que se perdeu, né, nesse ano, toda a parte curricular, parte que se perdeu esse ano, se no ano que vem vai retomar em ciclos alguma coisa. E vou entrar também com um pedido, na próxima sessão, sobre alguns pedidos sobre reestruturação, tá? Sobre qual a resposta que a Secretaria Municipal da Educação vai dar sobre a reestruturação dos professores. Muito obrigado. Obrigado, vereador Adriana. Com a palavra, Hélio. Senhor presidente, nobres vereadores, internautas que nos assistem. Eu também dar a minha opinião a respeito da educação. Cada um pensa de uma maneira. Acredito eu que tem que estar se preparando, logicamente, para o ano que vem, que a minha opinião esse ano dificilmente volta. E acredito que se voltar, isso aí vira... Eu vi umas outras cidades que tentou voltar uns comércios, onde dá aglomeração de gente, é sem condição. Ela aumenta, ela volta essa pandemia, e eu acredito que, se bem preparado o ano que vem, é mais fácil, recupera a escola, recupera um ensino melhor, porque é preferível você não perder um filho hoje, né, um aluno, um filho, e a escola a gente corre atrás o ano que vem e tenta retomar tudo de volta vivo, que é o principal. Quero fazer um agradecimento ao Calim, arrumou essa vicinal do Zé da Tica aí, jogaram uma massa asfáltica, ficou muito bom, acho que falta um pouquinho só para terminar. Está tentando, estão fazendo, parabéns. Arrumou a rua Pedro Correia, Silveira, tudo afundado com as lajotas, lá está refazendo, tirando. Tinha um buraco muito feio até perto de casa, tinha um aqui perto do Atlético. Essa semana foi arrumado, obrigado. Acredito que a administração está andando. As indicações dos companheiros aqui, acho que não tem nenhuma indicação ruim, todas são boas. E a respeito do veto, é uma opinião minha. Eu tentei, acho que a gente, todos os vereadores, cada um faz sua parte, do jeito que pensa, do jeito que acha certo ou errado. Eu corri atrás desse projeto, que é o 4/2020, dos agentes de saúde. Achei que é a minha opinião, eu sou contra o veto, é a minha opinião, sou contra o veto. Acho que teve erro, teve falha, que se a gente tivesse corrido atrás, apertado, ou visto prefeitura, sei lá, poderia ter dado certo dos agentes de saúde. Então, eu não acho certo votar favorável, a minha opinião. Sou contra o veto. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, Luiz Fiale. Boa noite, presidente, nobres vereador, munícipe presente, ouvinte que
acompanham a sessão da Câmara. Sou favorável ao requerimento da vereadora Adriana, as indicações que foi feita, do Roberto, do presidente da Câmara. Tive, esse dia atrás, tive comentando sobre essa iluminação da entrada da cidade. Segundo o comentário que eu fiquei sabendo, parece que estava sendo feito um levantamento, né, até. Então, eu espero que a indicação do presidente muito bem lembrada, e eu acredito que já estão fazendo um levantamento sobre essa iluminação aí, segundo as informações que eu tive. Deixar um pedido aqui, que até me cobraram hoje, sobre o pó de asfalto que está sendo colocado no bairro Santo Antônio. Ficou, acho que, um resto de rua lá para ser terminado de fazer. Então, estão me cobraram hoje lá, pedindo que, se vai ser terminado, até a gente espera que seja terminado, que foi uma promessa de terminar, de colocar em todas as ruas, e que seja dada uma melhorada na primeira rua, ali na rua Rafael, aonde foi aberto para colocar o encanamento da Sabesp, levando a água até na caixa, e tem uns lugares que foi cavucado, tem uns buracos, e eu acredito que vai ter que ser arrumado ali na entrada da rua de novo ali. É só isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, Joel Ruivo. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres vereadores, a público que vai nos ouvir e assistir pelas redes sociais e pela rádio. Eu começo aqui falando um pouquinho sobre as estradas rurais, que ficaram razoavelmente boas, a exceção de uns pontos que começam de subidas que precisam ser pedregulhadas. Inclusive o Ribeirão da Várzea não foi feito ainda, mas acredito pelo cronograma do almoxarifado ali que o pessoal parece que assim que passar esse tempo de chuva vão fazer as estradas do Ribeirão da Várzea. Já começam os pontos críticos e tem que se fazer antes que comece o tempo de chuva, fazer as sangas, pedregulhar os pontos necessários para que quando chegar a época mesmo de uma chuva mesmo de verdade, não ocasione aí transtorno para os produtores. Sobre a coleta de lixo, eu venho pedir mais uma vez aqui na Câmara que o caminhão chegue até o final do bairro dos Prudentes. Peço, por favor, ao setor competente aí, o senhor Calim, sei lá, que vai pedir para o caminhão da coleta chegar até o bairro dos Prudentes. E, inclusive, tem outra entrada também lá que vai para o Emídio, lá, depois da sede do Iraquiano. O pessoal também está ficando sem onde colocar o lixo. Se coloca na estrada, os cachorros espalham. Então, vai colocar na frente da sua residência, como é feito naturalmente, só que o caminhão tem que passar lá na porta, porque na frente da casa dos outros ninguém vai querer lixo de outro. Sobre as indicações, sou totalmente favorável. Essa aí da iluminação do presidente aqui do Odair, essa já tive um monte de cobrança, que é muito importante. Ali é muito perigoso a travessia nos bairros que pula a pista. Então, praticamente todas as cidades têm iluminação, a nossa já está até um pouco atrasada. Volto a pedir também que a ponte do Ribeirão das Conchas, que liga o bairro da Serrinha, que seja urgentemente reconstruída, antes que aconteça um acidente, gente. Eu passei lá no final de semana, está horrível. Passa caminhão de leite, caminhão de ração, caminhão de frango, ônibus. Então, depois não vai... Eu estou alertando e pedindo. Sobre a volta das aulas, também acho, como todos aqui, que esse ano é impossível voltar às aulas nas escolas. Pedir a Deus que fique pronta aí essa vacina e
e que o melhor seja eficaz, porque só a vacina vai dar tranquilidade às pessoas, até para nós mesmos, né? Quando sair essa vacina que mostrar eficaz, o povo vai ficar tranquilo. Bom, é só isso. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador Joel. Peço a vereadora Adriana a tomar o assento. Boa noite, senhora presidente, nobres vereadores, internautas, ouvintes da rádio que vão escutar a nossa sessão amanhã. É até cômico, mas eu volto a falar de novo. Todas as sessões, valeta, gente do céu. É brincadeira, né? Faz um ano que a gente está falando dessa valeta. O que custa jogar um meio quilo de massa ali, sei lá? É horrível, a turma cobra, fala, pô, vocês não fazem nada aí e tal. Estou pedindo o órgão competente, prefeito, vice, valeta no Gafra, na Igreja Quadrangular, na Casa da Lavoura. Passe ali com o carro para você ver. É brincadeira, né? Olho de gato, que eu fiz a indicação, já foi falado na sessão anterior. Está no lugar errado, agora tem que esperar vir a medição para pagar, mas já começou errado. Ficou bonito ali, a avenida muito boa, mas, gente, começou errado. Tira aquela porcaria de lá. Iluminação na estrada Floriano Camargo Barros. Foi pedido, muitas pessoas pedem, é escuro. O pessoal faz caminhada à noite, ali é escuro. Cidade vizinha, nossa Cesarolândia, é uma maravilha, nós não tem. Perdemos em tudo por Cesarolândia. A vereadora falou da educação sobre as crianças, planejamento, do apostilado. Eu tive algumas vezes na educação, não é crítica, mas a educação nossa é uma piada. Falar o quê? Vai pedir informação, não tem informação. Vai lá, recebe mal. É uma piada a nossa educação. Foi falado sobre a entrada do bairro São Benedito, entrada e saída. Não só a entrada e saída, também aquela rua do Taldinho ali, onde tem um eletricista ali, o Rivaldo. Aquela rua está horrível também, não sei se vai ter verba, alguma emenda para melhorar aquela rua ali. A situação do bairro São Benedito está ruim. Uma parte foi recapeada, mas outra parte está mancando ainda. As estradas rurais foram faladas. Isso não é de agora, há anos. Se passar máquina não jogar pedregulho, gente, é chover no molhado. Vá na Bela Vista com essa chuvinha que deu para ver como que está. Está horrível. Amanhã eu estou indo lá no Rio da Várzea, no bairro do nosso colega Joel lá. Já falaram comigo nas redes sociais. Diz que está horrível. Não tem pedregulho, não adianta passar máquina. Eu tive esses dias na Secretaria da Saúde e sempre eu vou. Hoje é Covid-19. A grande preocupação. Eu não sei quando, em breve, eles vão fazer um tratamento aí, controle contra a tuberculose. Foi falado aqui da gripe H1N1. E AIDS? Está perdido a nossa cidade de AIDS. Ninguém fala nada. Está perdido de AIDS. O que a Secretaria da Saúde está fazendo? Qual o trabalho que estão planejando para combater isso? Palestras, algumas coisas? Nada. Hoje é tudo Covid-19. Dá medo. Está complicado a situação. Tudo é falta de planejamento. Dos agentes de saúde, já foi falado aqui. O vereador falou que é contra o veto. Eu também sou contra o veto, mas, infelizmente, veio atrasado. Aí depois vem a cobrança para os vereadores. Os vereadores são culpados. A culpa não é nossa, já foi falado na sessão anterior, que a culpa do Executivo mandou atrasado. Falta de planejamento. Tinha um vereador que sempre falava, secretário ruim, prefeito ruim, errou. As contas 17, 18, 19 e 20 vão ser reprovadas. Por quê? Planejamento ruim.
E vai continuar assim, por toda a vida, se não mudar. Não ter um pessoal técnico para ajudar, vai continuar assim. Só Cristo para salvar a prefeitura. Muito obrigado a todos. Chamada para a verificação do quórum. 8ª sessão ordinária de 20 de agosto de 2020. Adriano Salvetti, monitor. Adair Tristão. Presente. Antônio Luiz Fiale, presente. Argemiro da Silva Marques Neto. Hélio Gomes. Joel Rubio de Miranda. Presente. Paulo Henrique Xavier. Paulo Roberto Turri. Roberto Luiz Silveira. Leitura da ata da sessão anterior. Ata da 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pereiras. Aos 10 dias do mês de agosto de 2020, às 19h09, sob a presidência do senhor Adair Tristão, secretariado pelos vereadores Joel Rubio de Miranda e Antônio Luiz Fiale de Carvalho, e com a presença dos vereadores Adriana Salvetti, monitor, Argemiro da Silva Marques Neto, Paulo Henrique Xavier, Paulo Roberto Turri e Roberto Luiz Silveira, realizou-se a sessão. No expediente do dia foi apresentada a seguinte matéria: parecer jurídico sobre o veto do Executivo Municipal referente ao projeto de lei complementar 4/2020. Orientação jurídica da proposta de emenda à lei orgânica e orientação jurídica à explanação da vereadora Adriana Monitor. Orientação jurídica sobre o projeto 46 e 47 de 2020, que dispõe sobre a fixação dos subsídios de agentes políticos do município. Veto do Executivo Municipal sobre o projeto de lei 46/2020, que dispõe sobre o subsídio dos agentes políticos do Legislativo Municipal. Veto do Executivo Municipal sobre projeto de lei 47/2020, que dispõe sobre subsídios dos agentes políticos do Executivo Municipal. Indicação 4/2020, do vereador Hélio Gomes, solicitando a criação de projeto para retirada de mata-burros das estradas rurais. Convite do Padre Atla José Tintino, pároco para a missa de aniversário da cidade. Passando para a ordem do dia, foi realizada a verificação do quórum, onde todos estavam presentes. Ato contínuo foi realizada a leitura da ata da sessão anterior, que, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade de votos. Logo após, o senhor presidente colocou em votação a seguinte matéria: veto do Executivo Municipal sobre os projetos 46 e 47 de 2020, ambos aprovados por unanimidade de votos. As demais matérias foram encaminhadas para comissões competentes. Nada mais havendo a ser tratado, às 20 horas, o presidente declarou encerrados os trabalhos, solicitando a lavratura desta ata, que segue pelos presentes assinados: Adair Tristão, presidente; Joel Rui de Miranda, primeiro secretário; Antônio Luiz Fiale de Carvalho, segundo secretário; Adriano Salvetti, monitor; Argemiro da Silva Marques Neto, Hélio Gomes, Paulo Henrique Xavier, Paulo Roberto Turri, Roberto Luiz Silveira. Está em votação a ata da sessão anterior. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram. Está aprovado por unanimidade de votos. Vereador Adriano. Eu estava vendo aqui sobre a lei, né, do projeto de lei complementar do Executivo número 4, que dispõe sobre alteração de referentes à Prefeitura Municipal. Na medida em que ele é competente para estudar o Poder Legislativo, o disposto na Lei Federal 13.708, que mudou o salário, né, a complementação dos agentes de saúde, foi no dia 14 de agosto de 2018, que era para regulamentar o piso dos agentes de combate às endemias a partir de 1º de janeiro de 2020. Então, a partir de 1º de janeiro de 2020, esse projeto já poderia estar aqui na Câmara para que nós votássemos, mesmo estando em férias, poderia ser votado numa extraordinária. Então, por isso aqui que eu acabei de ver, eu sou contrária ao veto. Tá? Posso falar um negócio da saúde que eu até esqueci de comentar?
Teve alguma reclamação da saúde? Eu não tenho nada que reclamar da saúde, gente. Eu sempre tenho ido lá, tenho percebido que estão tentando fazer o que dá para ser feito, né? A saúde tem recebido bastante apoio por causa de estamos nessa pandemia. Infelizmente, há outras doenças, como o presidente disse, ficam um pouco deixadas de lado por causa da pandemia, só se fala em Covid, e nós temos outras doenças também que precisam ser revistas. Mas, infelizmente, nós não podemos fazer palestras hoje, não podemos nos reunir, nos podemos só online, e muitas vezes online existe uma dificuldade muito grande para se fazer isso, né? Então, essa é a dificuldade. Então, para a saúde, eu tive uma reclamação essa semana, mas apenas uma crítica construtiva, para que não aconteça mais. Eu vejo que, às vezes, acontece alguma coisa, mas é assim às vezes, nem fica sabendo por que acontece. Mas uma senhora foi no ônibus, né, na van da saúde, ela ia fazer hemodiálise, e ela foi na van e viria de ambulância. Só que eu não sei o que aconteceu, parece que houve um problema, essa senhora teve que voltar na van. E quando a pessoa vai fazer hemo, vai fazer rádio, químico, ela tem que ir de ambulância, ou então voltar de ambulância, porque ela vem mais debilitada, é uma doença que debilita muito a pessoa, né? Então, ela passa muito mal. Então, apenas deixar um recado, eu falei com a Adriele, ela sabe do ocorrido, né? Para que isso não aconteça mais, né? Para que todas essas pessoas que necessitam realmente de uma ambulância, quando são casos mais graves, casos que elas vêm debilitadas, que elas possam ter direito à ambulância para levar e também para trazer essas pessoas, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, vereadora. Votação da matéria. Está em votação o veto do Executivo Municipal referente ao projeto de lei complementar 4 de 2020 e o seu parecer. Os vereadores a favor permaneçam como que se encontram. Não, 4-2, aprovado? 4-3. Está aprovado por 4 votos a 3. Está em votação não foi? E 4 e 3, 7, 8. Ah, né, também. 4 a 3. O voto? 4 a 3. 4 a 3 positivo. Está aprovado, 4 a 3. Pronto, né? 4 a 3, por favor, o veto. Está em votação o requerimento 5 de 2020. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram. Está aprovado por unanimidade de votos. Fica marcado para dia 1º de setembro a próxima sessão ordinária. Conseguiria, dia 1º de setembro. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.